A gente vai falar sobre um elemento fundamental, indispensável, 100% necessário para que a hipnose realmente aconteça. E esse elemento se chama autoridade. A autoridade é fundamental fator para a hipnose e para a persuasão, porque cria confiança. Para alguns, dentro do campo de profissionais da hipnose, os hipnólogos de palco são os que têm maiores sucessos terapêuticos, pelo simples fato de suas demonstrações entusiasmarem, deixarem o público envolvido na sua magia, gerando autoridade e confiança. Aqui no Brasil, a gente tem um hipnólogo que defende muito essa teoria, que é o Fábio Puentes. Para quem não conhece, ele trabalha com hipnose médica, atualmente no Hospital das Clínicas de São Paulo, e ele é uma pessoa que define essa teoria. Agora, é interessante que essa definição, esse parágrafo que está aqui na tela, traz para a gente um segundo conceito, que também é uma coisa indispensável para a hipnose, tá? Então, anota aí esse segundo conceito que é indispensável para a hipnose, que é a expectativa. As suas demonstrações vão entusiasmar, vão deixar o público envolvido na magia, vai gerar confiança, isso vai gerar uma expectativa para essa pessoa, quando aparecer na clínica, de que já sabe que aquele hipnólogo é uma pessoa fantástica, já dá autoridade para ele, né? E já vai gerar uma expectativa monstro para ele entrar na clínica. Isso é uma coisa importante também para a hipnose, tá? Um segundo fator importante, que é a expectativa. É importante citar que a autoridade é um processo 100% subjetivo, pertinente a cada indivíduo. O pastor evangélico no palco de uma igreja evangélica vai ter grande autoridade sobre seus fiéis, que poderão até acreditar no seu poder de ressuscitar mortos. Porém, esse pastor não terá nenhuma autoridade de entrar num terreiro de um culto afrodescendente. E a recíproca também é verdadeira. Ou seja, você pega um pai de santo, coloca ele numa igreja evangélica, ele vai ser o representante do capeta na terra, né? Então ele não vai ter ali autoridade nenhuma perante os fiéis evangélicos, né? Da mesma forma que, no exemplo, você pega um pastor evangélico e coloca ele num terreiro, né? Num culto afrodescendente, ele não vai ter autoridade nenhuma, né? A autoridade pode ser transmitida para outra pessoa ou ainda influenciada, mesmo que não se atribua autoridade ao transmissor. Então eu vou dar um exemplo nessa questão de transmissão de autoridade. Vamos supor que eu estou com alguns alunos meus na rua e ninguém sabe ali que eu sou professor, são todos hipnólogos. Primeiro, se chega uma pessoa para mim e fala, poxa, você me hipnotiza, eu vou falar, olha, tem uma pessoa aqui que é especialista, que é realmente uma pessoa muito boa de hipnose, é um hipnólogo sensacional, e eu vou transmitir autoridade para esse meu aluno, que jamais vai poder falar para a pessoa que ele está hipnotizando, né, que é um aluno, porque simplesmente se falar dessa forma perdeu-se completamente a autoridade. Um exemplo que eu acho muito interessante aí sobre autoridade é o efeito Fox, chamado efeito Fox, que se trata de um experimento conduzido em 1970 na University of Southern California School of Medicine e ficou conhecido como Fox Effect. Uma plateia composta basicamente por MDs e PhDs de psicólogos e psiquiatras, foi apresentado o tópico da aplicação da teoria dos jogos para a educação física. Em pesquisa feita no final da palestra, todos os participantes elogiaram o professor e consideraram a palestra muito clara e informativa. O problema é que o suposto professor, o Dr. Fox, era o ator Michael Fox, e o conteúdo apresentado não fazia o menor sentido, tendo sido propositalmente incluídas várias contradições e falsas referências. Ainda assim, nenhum especialista na plateia foi capaz de perceber a farsa, pelo contrário, todos consideraram a palestra muito clara e informativa. A partir desse experimento, passou a ficar conhecido como efeito Fox o fato de um discurso nada inteligente, emitido por uma fonte aparentemente legítima, ser aceito como inteligente. E um experimento muito interessante que envolve aprendizado é o experimento de Milgram, de 1974. Foi colocado um anúncio em jornal recrutando pessoas para participar do experimento. Essas pessoas ganhariam $4,50. E elas eram colocadas em pares e o objetivo era testar o choque elétrico na memorização. Então elas eram primeiro sorteadas para ver quem seria o professor, entre aspas, que iria ajudar a pessoa a memorizar, e quem seria o aprendiz.
Esse aprendiz, ele sentava numa cadeira elétrica. E a cada memorização que ele falhasse, esse choque elétrico ele ia aumentando cada vez mais de intensidade, aumentando cada vez mais a voltagem, e isso junto do pesquisador, junto do psicólogo. E mesmo as pessoas, mesmo os alunos, né, que estavam com dificuldade no aprendizado, gritando, chorando, dizendo que tinham problemas de saúde, que não podiam tolerar choques, usavam marca-passo, coisa do tipo, ainda assim, o sorteado para ser professor, ele ia aumentando a voltagem até 450 volts, até voltagens completamente insuportáveis. E, na verdade, isso foi um experimento social, ninguém tomou choque nenhum. O sorteio para ver quem ia ser aluno, quem ia ser professor foi fraudado. E ele foi fraudado para colocar atores se passando por voluntários, que seriam hipoteticamente sorteados como alunos para tomarem os supostos choques e passarem por esse falso processo de aprendizado. Todos os pedidos para pararem os choques, choros e argumentos de marca-passo, hipertensão ou o que quer que fosse, eram falsos e eram feitos, mais uma vez, por atores supostamente voluntários. E o objetivo era simplesmente ver até quando o ser humano era capaz de ir quando conduzido por alguém a quem se atribuía autoridade. E o resultado foi surpreendente. O resultado foi que realmente as pessoas elas iam até os últimos limites, até as voltagens máximas, porque estavam sendo conduzidas por alguém a quem atribuía autoridade. E a conclusão do estudo foi a disposição extrema dos adultos de irem às últimas consequências sob o comando de uma autoridade. Ou seja, as pessoas sob o comando de uma autoridade, quando realmente atribuem autoridade a uma determinada pessoa, elas vão até as últimas consequências. E a autoridade, mais uma vez, aí é capaz de criar novas realidades, tá? Bom, posso dar vários exemplos aqui em relação à autoridade, como o caso de Johnstown, quando vários fiéis religiosos cometeram suicídio sob o comando do pastor deles, que era o Jim Jones. E o pastor falou que depois do suicídio todos iriam para o céu, enfim. Vários exemplos aqui realmente em relação à autoridade. E um último exemplo, falando de autoridade, é o exemplo do efeito placebo. Você deve saber o que é. É quando a pessoa passa por um tratamento falso, porém tem uma melhora depois. Ela se vê livre ou tem realmente uma melhora significativa de um determinado transtorno. Muitas vezes é administrado uma droga que não faz o menor sentido, como, por exemplo, um pouco de vitamina C, 50 miligramas de vitamina C, e a pessoa ela para de ter dor de cabeça, ela se sente melhor, se sente mais disposta, o que é claro que 50 miligramas de vitamina C não faria. E o que é o efeito placebo? É simplesmente o poder da autoridade mais sugestão. Uma coisa muito comum é a pessoa tá passando mal, tá se sentindo mal, mas já vê o médico, só de ver o médico já se sente melhor. É um efeito placebo aí que está acontecendo. Agora, por que isso acontece? Por que a gente é capaz de atribuir uma autoridade cega a determinadas pessoas, a determinados fatos? E aí vem o conceito de aprendizado cognitivo. A cognição é o ato ou processo de adquirir conhecimento através da percepção, atenção, associação, memória, raciocínio, juízo, imaginação, pensamento e linguagem. O ponto é que nós somos treinados desde o nascimento a acreditar que a obediência à autoridade é correta, enquanto a desobediência é errada. Essa mensagem é transmitida através de lições dos pais, versinhos da escola, histórias e canções da infância, além do sistema jurídico, militar e político. Cita-se ainda a valorização da submissão e da lealdade ao Deus do sistema de crenças ao qual pertence o grupo social de cada indivíduo. Para o cristianismo, por exemplo, Adão, Eva e o resto da humanidade perderam o paraíso por causa de uma desobediência. Abraão estava ainda disposto a sacrificar o próprio filho porque Deus, sem alguma justificativa, simplesmente ordenara que fosse feito. Então isso acontece porque nós somos ensinados desde criança a obedecer cegamente a autoridades
E isso entra no nosso subconsciente e é capaz de prover até reações físicas, de tão entranhada que está a crença no nosso subconsciente. Curtiu esse vídeo? Clique em gostei, se inscreva no canal, clique nessa sinetinha que aparece aqui embaixo para receber notificações de novos vídeos e compartilhe com aquela pessoa em especial. Um grande abraço e até o próximo vídeo.